Está entrando no ar Clube Notícias. Agora 10h08, está no ar a primeira edição do Clube Notícias. E como eu já estava meio que brincando com a tia Deta agora há pouco no cantinho da Receita, estamos aí no último dia do mês e amanhã começa aí o mês de setembro. E como já é de conhecimento geral, né? Setembro aí a gente fala muito sobre o Setembro Amarelo. E já no finalzinho do mês de agosto, e já pra gente começar o mês de setembro com o pé direito e falando sobre esse assunto, sobre Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção aí ao suicídio, eu tô recebendo aqui nos estúdios da Clube o psicólogo Dr. Rodolfo Henrique Braido, da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Guaxupé. Primeiramente, Rodolfo, doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Clube. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Opa, nós que agradecemos a presença e a participação na manhã de hoje aqui nos nossos estúdios, já pra gente começar, digamos assim, terminar o mês de agosto e já começar o mês de setembro falando sobre o Setembro Amarelo. E aí durante todo o mês de setembro a gente vai trazer uma série de entrevistas e para falar um pouco mais sobre esse assunto. Doutor Rodolfo, pra gente começar o nosso bate-papo, Setembro Amarelo, mês de prevenção e de um cuidado maior aí sobre o suicídio, né? Isso. Esse mês, assim como todos os meses, a gente tem um tema para falar sobre algumas questões que são importantes salientar. Na sociedade, né? Isso. E não só para pensar nesse mês, mas é um mês para a gente ter um ponto de reflexão a mais. Mas são assuntos para a gente falar o ano todo. Agora em setembro a gente tem esse tema que é da prevenção ao suicídio. Esse dia, o foco ali é no dia 10 de setembro, mas a gente tem ações durante o mês todo. Que o principal é falar sobre o quê? A questão do sofrimento. A que ponto o sofrimento humano pode chegar. E para principalmente evidenciar de que a pessoa que passa por esse tipo de sofrimento não está sozinha, que tem outras formas de lidar com isso, tem ajuda, tem o auxílio, e a gente tem dentro da rede de saúde aqui no município, não só aqui no município, mas como no país todo, a gente tem links, canais assim para poder a pessoa procurar ajuda sobre esse tema. Sim, e quando a gente, outra questão que é importante da gente falar, que quando a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, a gente está falando aí sobre saúde mental e sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental como um todo, né, doutor? A gente sempre fala aqui no nosso Manhã na Clube, no nosso programa, principalmente no Goste-Papo, no Terça da Saúde, sobre essa importância da gente procurar esse cuidado e da gente começar a cuidar da nossa saúde mental, porque a nossa saúde como um todo começa pela saúde mental, né? Sim, exatamente. E é interessante falar sobre isso porque a questão da saúde mental, como ela é muito deixada de lado, ela vai... Esse problema ele não surge de repente, então ele vai aumentando pouco a pouco. É aquela coisa de tô sofrendo por uma situação, mas deixa pra lá, vou dormir que passa. Acorda no outro dia, o problema continua. Às vezes a pessoa passa por algum outro tipo de alívio mais danoso, como o uso de drogas, automedicação. Às vezes tem as pessoas também que partem para a questão da autolesão, que são alguns indícios da pessoa que está num sofrimento extremo e que precisa ter quem está no entorno ter um outro olhar. Essa questão do sofrimento, ela não pode ser diminuída, porque é aquilo, a dor e a alegria só sabe quem está passando. Então quem está de fora pode olhar e fazer uma ideia, mas não sabe exatamente o que aquela pessoa está passando, né? Sim, mesmo porque é meio que subjetivo para cada cidadão, para cada pessoa, de pessoa para pessoa, né, doutor? E outro um ponto importante que o senhor já começou a falar é sobre os sinais, né? Porque nesse momento a intervenção e o apoio, a ajuda da família, dos amigos como um todo, é muito importante para aquela pessoa, né? Na hora de procurar uma ajuda, que muitas vezes as pessoas, como o senhor mesmo disse, a saúde mental é algo que às vezes a gente deixa de lado. Não, depois eu procuro, depois eu vejo, isso aqui tá mais problemático agora, eu vou procurar ajuda para isso, depois eu vejo a minha saúde mental. Quais sinais e sintomas, digamos assim, são alertas? O principal que a gente vê são mudanças bruscas de comportamento. A gente vê aquela pessoa que tinha uma vida mais ativa, de repente começa a ficar mais reclusa. A gente vê principalmente num público
pré-adolescente, adolescente, a questão da autolesão, que muitas vezes quer esconder, aí você vê, tá aquele calorão, tá usando blusa de manga comprida, tá se isolando mais, não tá sendo mais participativo naquilo que fazia. Essa questão de deixar de fazer coisas que eram prazerosas. Você vê que a pessoa, de repente, passeava com o cachorro, fazia algumas coisas, e de repente a pessoa tá fechada no quarto. Isso que eu ia falar, né? Ficar reclusa, né? Evitar contato social, né? Com os demais, seja com a família, com os amigos mais próximos, né? E o principal nisso é o quê? Quem está no entorno poder proporcionar uma escuta sem dar juízo de valor. Sabe aquela coisa de ficar julgando a pessoa? Porque o que acaba trazendo o maior sofrimento é não ter com quem falar. O mais importante seria buscar uma ajuda profissional, que no caso pode ser o psicólogo, um psiquiatra, mas sempre importante, para além até de uma medicalização do processo, é importante essa construção dentro de um processo psicoterápico. Porque existe muito essa coisa de que psicólogo, psiquiatra é coisa de maluco. Na verdade, isso é um tabu antigo. Sim. Porque quando a gente fala na questão de saúde mental, a gente tem que pensar em prevenção. Prevenção e promoção de saúde. Então tem certos momentos na vida que a gente passa por situações que a gente não está dando conta. Só que aí vem aquela coisa, não, você tem que dar conta disso. Você tem que ser produtivo o tempo todo. Você não pode descansar, você não pode ter lazer. A cobrança que existe, a gente vê num perfil aí de adolescentes que tá nessa transição que já é complicada, né? Que não é criança, não é adulto. Então essa questão da adolescência, ela já traz um conflito muito grande. E ainda a relação com a sociedade, às vezes a parte de mídias sociais, que traz aquela coisa do corpo perfeito, da vida perfeita, que consegue tudo. Então isso traz uma falsa percepção de realidade. Isso acaba trazendo um sofrimento que você vai ver, às vezes, uma menina que olha esse tipo de perfil na internet e não consegue alcançar isso, porque a gente nunca vê os bastidores. Então a rede social, ela acaba trazendo um dano grande exatamente porque ela traz essa percepção que não mostra como aquilo é construído. Mostra um resultado ali que às vezes é só para foto, é só para o vídeo. Então essa busca incessante acaba trazendo um sofrimento maior. Tá certo, doutor. E o senhor que tá... Amanhã a gente já começa o mês de setembro, né? E a gente já quis trazer esse assunto já nesse último dia de agosto. Já dá pra gente dar esse pontapé no mês de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo. E o senhor que está à frente aí da saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Guaxupé, quais ações o município está preparando aí agora para setembro, pra gente falar e essas ações mesmo aí pra prevenção do suicídio? Legal. Durante todo o mês a gente vai ter rodas de conversas nas unidades de saúde do município, nas salas de espera, falando um pouco sobre saúde mental, bullying, autolesão e questões pertinentes ao tema. A gente vai fazer intervenções também nas escolas estaduais e vamos planejar também nas municipais, principalmente para falar um pouco sobre a questão dessa prevenção, da promoção de saúde e trabalhar um pouco também com esse perfil de pessoas que já estão em risco, que são os quadros autolesivos, os quadros assim de uma ansiedade mais agravada, quadros de depressão. Então a gente vai fazer essas intervenções nas escolas. No dia 11 de setembro a gente vai ter uma distribuição de material gráfico aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale, próximo ali às Pernambucanas. Então vai ser uma entrega de panfletos, uma conversa ali informativa sobre o que fazer, como interagir com uma pessoa que está em sofrimento, para onde direcionar essa pessoa. E também a gente vai ter no dia 23/9 uma caminhada, que a gente intitulou de Você Não Está Sozinho, que ela vai sair ali da Praça da Catedral, com chegada na Mogiana. Então essa caminhada também ela vai ser com alunos das escolas, o pessoal também, a população está convidada também a participar. Ela vai acontecer ali no período da manhã.
E a gente vai fazer o possível para poder trazer essa ideia da prevenção, porque a gente tem alguns dados aqui que são até alarmantes. A gente vê que aqui em Guaxupé, nesse primeiro semestre, a gente já teve 59 tentativas. Nossa. É um número que às vezes fica meio longe da gente, né? Não é tão amplamente divulgado, ou não se tem uma atenção tão grande por parte da população. Esse número, 59, é um número alto se a gente for parar para pensar. Sim, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas o município tem, de acordo com o IBGE, 52 mil pessoas, 59 pessoas é pouco, mas tem que pensar que são 59 vidas que foram colocadas em risco em função de um sofrimento. Sim, que poderia, digamos assim, ter sido evitado, né? A grande questão é essa, é que pode ser evitado através da busca do auxílio daquele profissional, do psicólogo, do psiquiatra, que está ali para fazer aquele trabalho realmente de prevenção, né? Exatamente. A gente tem aqui no município os canais de cuidados. O primeiro na atenção primária, que são as unidades de saúde. A pessoa que está em sofrimento ou que tem algum familiar, amigo, colega que está em sofrimento pode procurar a unidade de saúde ou pode procurar também o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E o mais importante é saber que não está sozinho, de que esse sofrimento ele é real, a gente não pode diminuir esse sofrimento e saber que existem momentos na vida que a gente precisa procurar ajuda. Porque um outro dado assim que é alarmante é principalmente de homens que não procuram ajuda exatamente por essa construção de uma masculinidade que não pode sofrer, não pode chorar, que não pode pedir ajuda, que tem que aguentar tudo. Isso é uma pressão que ela vai aumentando constantemente até que a pessoa chega às vias de fato sem procurar ajuda porque acha que homem tem que aguentar tudo. E não é de forma alguma. A gente tem que ter essa consciência de que está sofrendo, procure ajuda. Então tem esses canais que a gente pode procurar para poder fazer essa intervenção. E assim como eu falei, a questão dos adolescentes é uma questão também que chama muita atenção. E é importante os pais estarem atentos com essa questão da mudança de comportamento dos filhos, essa questão assim, viu que está provocando uma autolesão, e essa autolesão não é só cortar o braço, cortar a perna, uma coisa não. Também, sabe quando vai roendo a unha assim, que começa a arrancar o corinho assim, de sangrar, mas continua, para provocar uma dor ali, para esquecer da dor que está sentindo, essa dor psicológica, essa dor emocional. A pessoa arrancar o próprio cabelo. Então são várias coisas. Todo tipo de ato que a pessoa impinge contra ela para causar um sofrimento, para aliviar esse sofrimento emocional, é uma autolesão. Isso pode ser um indicativo de que essa pessoa possa caminhar para uma tentativa. Então é importante isso, estar atento. Nunca diminua o sofrimento do outro. Eu acho que esse é o ponto principal. O primeiro é não diminuir o sofrimento do outro, fazer questão assim de ouvir, porque às vezes a pessoa te procura porque ela faz questão de que você ouça o que ela tem para falar. Então é importante que você ouça e possa direciona para a unidade de saúde, direciona para o CAPS. Faça alguma coisa, mas no sentido de não julgar, porque a partir do momento que você chega e fala para a pessoa assim, mas você está sofrendo por causa disso, já passei coisa muito pior e estou aqui bem, a pessoa acaba se sentindo culpada, então ela sofre o dobro. Ela sofre pelo sofrimento que já estava e se sente culpada de estar, na visão da outra pessoa, se vitimizando. Eu acho que o grande segredo é não julgar, mas sim, eu vou ajudar. Que forma eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, né? Eu acho que é o grande segredo. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado pela presença nos nossos estúdios hoje, pra gente falar um pouco desse assunto aí que vai ser tema em setembro aí, com certeza muito falado, o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Gratidão mais uma vez, poder estar aqui falando sobre isso e voltarei outras vezes para falar mais. Com certeza, tá certo. Valeu, doutor. Muito obrigado pela participação e presença no estúdio na manhã de hoje.